Olá, amigos, para mais um programa em que nos debruçamos a estudar a obra da mentora de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles, principalmente no que diz respeito à sua série psicológica, uma série de 16 livros, onde ela cria uma ponte entre a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com os conhecimentos da psicologia moderna. O programa de hoje é especial. Vamos falar de um assunto muito caro a todos nós, a reencarnação do espírito Joana de Ângeles, segundo Divaldo Franco. E volta e meia, os alunos do curso têm perguntado a nós, e Joana de Ângeles? Divaldo Franco, em 2011, em uma entrevista feita na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade do Vale dos Sinos, ele responde à jornalista, como está num vídeo muito instigante veiculado no YouTube, que Joana de Ângeles estaria para se reencarnar em breve. Na época, acreditava ele que isso se daria a partir do ano de 2015, e não antes disso. Diz Divaldo, hoje agora em 2020, de que isso está próximo. A última vez que vi ele falar sobre isso fazem 1 ou 2 anos atrás, em que Joana de Ângeles estaria então se preparando para retornar à carne. Em algumas falas, ele chega a dizer que a sua tarefa agora seria criar uma ponte entre a psicologia transpessoal, aquela que parte do paradigma do espírito, com a psicologia acadêmica. Meus amigos, diz ele também que ela estaria esperando o momento mais propício, visto que devido à transição planetária, estamos em um momento muito importante da nossa história como um todo. Pois esta seria a vinda de inúmeros mentores de maior quilate espiritual para auxiliar no nosso desenvolvimento intelecto e moral, assim como se dá em diferentes momentos de crescimento da humanidade, do nível, do patamar evolutivo da humanidade. Divaldo chega a citar que seria o momento da reencarnação dos filósofos socráticos e pré-socráticos, daqueles do Renascimento, de poetas, musicistas, legisladores, religiosos de todas as épocas, do período de Forri, na China, Confúcio e Lao Tse, também daqueles que estiveram com Sócrates e Platão e de tantos outros. Temos no livro Transição Planetária, ele nos traz importantes revelações neste sentido, pois a transição planetária seria e é o momento de crescimento no patamar da humanidade. É um momento de regeneração moral da humanidade. E nós, meus amigos, somos herdeiros de nós mesmos, pois somos aqueles mesmos seres que em diferentes momentos históricos estivemos acertando e errando, e carregamos diversos equívocos que, como humanidade, muitas vezes os fizemos, escolhendo caminhos das conquistas entre os povos. Fomos agraciados pelo dom da racionalidade, o que utilizamos em invenções, das caravelas ao navio a vapor, ao avião e ao satélite, ao telescópio e ao microscópio. E muitas dessas invenções utilizamos para o progresso, para ocupar o planeta, para nos locomover através dos oceanos e dos continentes. Mas, sem exceção, todas elas também foram usadas para a guerra. O nosso intelecto, a nossa sagacidade foram utilizadas de forma a perturbar o inimigo, sem que compreendêssemos que, segundo Kardec, assim como segundo a psicologia moderna, o inimigo se encontra, em verdade, dentro de nós mesmos, porque somente nós somos capazes de adiar a nossa plenitude, aquela que atingiremos em nossa evolução espiritual, em nossa integração da personalidade, não só agora da personalidade agora aqui na Terra, como da nossa personalidade como espíritos imortais.
pois o nosso processo reencarnatório é um processo de integração das nossas capacidades inúmeras que estão dormindo dentro de nós e que vamos as desenvolvendo cada vez melhor. E Joana de Ângeles faz parte então da falange do Consolador Prometido, daqueles espíritos que estão se reencarnando para fazer evoluir a humanidade. Jung, em seu livro vermelho, ele denota a aparição de determinada personalidade mais sábia junto ao seu campo psíquico. Ele empregou o nome Philemon para se referir àquela imagem do velho sábio que caminhava com ele pelo jardim, falando então sobre a psicologia e ajudando a pensar com ele naquilo que viria a ser os seus maiores contributos dentro da psicologia como um todo. E no livro vermelho, Jung grava junto à figura de Philemon, como destacou Walter Boechat, falando sobre o assunto, sempre que há um declínio da lei e o aumento da iniquidade, então eu apareço, para salvar os piedosos e destruir os malfeitores. Para estabelecer a lei, eu nasço em cada época. Essa frase foi retirada do livro hinduísta, o Bhagavad Gita, e representava o momento em que espíritos mais sábios, personagens dotadas da imagem do self, surgiam então sempre que a iniquidade tomava conta, para restabelecer a lei. É muito pertinente essa colocação, que Jung escolheu colocar ao lado do seu mentor, da figura de Philemon, que na opinião de muitos, inclusive da minha, talvez este tenha sido o mentor espiritual de Jung, não apenas uma imagem do seu inconsciente. Porque Philemon surgia em um momento em que a personalidade de Jung estava em frangalhos, e um momento de crise da sua existência, aonde ele passava pela chamada perda da alma, uma depressão profunda, perda do sentido existencial, confusão tremenda e invadido por percepções mediúnicas de forma caótica. Naquele momento, Philemon surge como um elemento agregador e organizador da sua personalidade. A percepção do seu mentor espiritual, mas também um esforço do seu núcleo saudável, o que Joana também utiliza o termo, do seu self, surgindo para auxiliá-lo na integração daqueles elementos caóticos que estavam vindo do seu inconsciente. Isso é muito pertinente, meus amigos, porque o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, assim como no livro O Consolador, ele relata que a reencarnação em massa de espíritos de luz se dá justamente naqueles momentos em que a humanidade estagna em determinado status quo e tem então a necessidade de um impulso maior da espiritualidade. O impulso, meus amigos, vindo do invisível, a fim de auxiliar no progresso. Vejamos que isso se deu em inúmeros momentos. O ápice foi a vinda de Jesus à Terra, como já era falado pelos profetas da antiguidade. Vemos também o período das trevas, a Idade Média, aquele período que, segundo o Espírito Miramês nos traz, nós fomos tomados pela reencarnação em massa de espíritos muito embrutecidos, e que esta seria o simbolismo da besta apocalíptica de Lúcifer, que deixaria então as suas prisões naquilo que poderíamos chamar dos infernos, né, nessa linguagem simbólica e mitológica, e que chegaria no momento do apocalipse, da transformação, a Terra enfurecido, sabendo tratar-se do último momento. Miramês nos fala, no livro Francisco de Assis, que é essa simbologia de inúmeros espíritos inferiores que estariam se reencarnando naquele momento. Então nós vemos as cruzadas, nós vemos o banho de sangue da Inquisição, em que a palavra do Cristo quase que se perdeu completamente na Terra, pois foi utilizada como ponta de lança para o domínio dos outros. É neste momento
que reencarna em solo europeu o sol de Assis, o irmão Caridade, aquele que teria sido a melhor de todas as imitações do Cristo, aquele que conseguiu, 1000 anos depois da vinda de Jesus, colocar em prática a forma humilde e simples que Jesus viveu. Era Francisco de Assis. O apóstolo João, como nos diz Emmanuel, reencarnando, pois havia uma necessidade coletiva disso acontecer. Vejamos bem, sempre que há iniquidade, há o influxo do invisível a fim de promover a humanidade. Esse influxo, naquele momento que aqui destacamos como exemplar, foi a vinda de Francisco, junto de 200 espíritos que vieram trabalhar com ele, como franciscanos, que reencarnaram-se junto dele, como Irmão Leão e tantos outros. E Francisco conseguiu reestabelecer o significado do cristianismo para que depois viesse também o protestantismo, para que depois viesse o Consolador prometido através de Allan Kardec e principalmente através das manifestações levadas adiante pela falange do Consolador prometido, pela falange do Espírito de Verdade, que criou então um crescimento abrupto de mediunidades que começaram a aflorar a fim de obrar a transformação do planeta, agora junto do paradigma espiritual traduzido na linguagem moderna da ciência contemporânea através da pena de Kardec, da sua escrita. E vejamos bem, meus amigos, Francisco, se analisarmos em termos psicológicos, ele foi uma mensagem do self, do centro organizador, que em termos coletivos trouxe então para a luz, trouxe então para a superfície um estímulo organizador, integrador, a fim de reorganizar aquele material caótico que estávamos vivendo como humanidade. Este foi Francisco de Assis no seu papel psicológico, em termos da psique coletiva. Então todos os espíritos que neste momento de transição planetária estamos nos reencarnando, desde nós, os espíritos endividados, que necessitamos muito deste momento para a transformação, desde aqueles outros, os espíritos mais aquilatados no seu conhecimento, eles têm um propósito em assim o fazerem. Joana de Ângeles, se vai se realmente reencarnar, como o Divaldo Franco nos tem trazido, essa informação tão interessante, ela vem com um propósito, pois psicólogos conhecidos também vão reencarnar-se neste momento. Filósofos, educadores, juristas, civilizadores também estarão assim o fazendo. Porque nós necessitamos deste influxo do alto para então essa transição planetária, essa transformação que estamos passando ao nível civilizatório, mas que também será uma transformação da moralidade no planeta. Porque em meio às lutas que hoje passamos com a pandemia do coronavírus, por exemplo, que é um dos flagelos que nos fazem evoluir como humanidade através do seu enfrentamento, através das novas respostas que encontraremos no nosso interior, nós nos deparamos com a colocação em xeque de antigos pensamentos ainda muito arraigados no nosso ser. Vejamos o drama de George Floyd e todas as tensões que isso gerou no mundo através da transformação, onde a fúria da coletividade vem dar um basta ao racismo, ao preconceito, à violência que por milênios nós, como humanidade, temos envergado. Olha que importante momento de transformação. Claro que sempre há perigos, porque quando tomamos a fúria como forma de manifestação, isso muitas vezes pode sair do controle. E os manifestantes mais bem inspirados são aqueles que clamam pela humanidade, assim como aqueles policiais que também se ajoelharam diante da manifestação, como que dizendo: estamos aqui para conter os excessos de violência, mas estamos nos dobrando diante da mensagem que vocês têm feito. Não vamos levar como exemplo, em qualquer situação, não apenas a norte-americana, mas em outros contextos, inclusive nos nossos,
as manifestações daqueles que se tornam violentos a pretextos de uma injustiça. Pois nós, meus amigos, somos os escravocratas do passado. Somos os vilipendiadores da paz alheia. Sabe-se lá que tipo de iniquidade não fizemos em encarnações passadas. Muito me toca quando assisto ao filme 12 anos de escravidão, onde Solomon, aquele escravo que nada mais era do que um negro livre, musicista, que em sua história real foi sequestrado e levado ao sul dos Estados Unidos para servir como escravo. Muito me toca, pois cada vez que vejo este filme, procuro encará-lo através do viés espiritual. Qual que é a mensagem daquele ser que passou por arguras tão grandes e que depois de liberto, depois de sobreviver a 12 anos de escravidão, vai se tornar um dos maiores defensores da abolição da escravatura, palestrando através dos Estados Unidos. Vejam a missão deste ser, que de alguma forma, muito dolorida, precisou expiar dores que teria feito no passado. Mas como a evolução não se trata apenas de dor, pois isso de nada adianta, ela se trata da nossa transformação moral. E ainda naquela encarnação, ele passou por uma transformação profunda através da dor da escravidão e transformou a sua dor em ferramenta de luta pelas consciências alheias. Pois ele se tornou então um grande palestrante e escritor, muito estudado nos Estados Unidos. Isso está no filme 12 anos de escravidão. Pois bem, meus irmãos, uma nova ordem está se insurgindo no mundo. Porém, desta vez, não vamos cair na ilusão ou na falácia de que a nova ordem é uma nova ordem de um sistema econômico X, Y ou Z, de que seria uma política assim ou assado, mas é uma nova ordem em nosso mundo interior. Porque as respostas que nós damos ao mundo material, da nossa forma de organização, podem até ser aquelas melhores respostas que encontramos dentro de nós, mas devemos ter a humildade de que, como seres em evolução, todos os acertos, todas as respostas benfazejas ainda são passageiras, ainda são muito imperfeitas, porque a maior resposta deve ser encontrada no nosso ser. Vamos compreender que a reencarnação de Joana de Ângeles, assim como de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que ele afirmou ter ocorrido no ano 2000, são encarnações como uma resposta do invisível para a necessidade evolutiva da humanidade. Vamos usar este ponto como um ponto de esperança. Estamos vivendo em épocas temerosas, em épocas de trevas, de transbordar do lodo que carregávamos no nosso inconsciente. É aquele momento que as coisas vêm para a superfície. O que está bem, mas também o que está mal, a fim de que seja visto, que seja olhado, assim como um sintoma psicológico que surge, a fim de que nós nos reorganizemos em cima daquele sintoma e encontremos uma nova resposta, talvez até mesmo uma ressignificação a traumas, a formas já ultrapassadas de vivermos a nossa vida. É por isso que o sintoma surge. Então, como diz o nome Apocalipse, revelação. Estamos num período psicológico marcado pela revelação, pelo saudável como também do caótico. O caos, muitas vezes nos termos políticos, nos termos familiares, dentro de uma mesma família, através das disputas, das discussões, ele está se fazendo presente. Na angústia, nas síndromes do vazio, nos altos índices da drogadição e do suicídio. Mas, meus amigos, é também um momento de aprofundamento da espiritualização da humanidade. É o momento em que olhamos para o alto, perguntando o porquê, em busca de respostas. E é importante que, ao olhar para o alto, olhemos através do nosso interior. Olhemos para dentro.
Pois é aí que nós vamos encontrar esta resposta, meus amigos. Todos juntos, através de um movimento de fraternidade e de transformação. Porque os espíritos já trazem a Kardec, e nós vemos isso em toda a bibliografia espírita, de que não há dor que fique sem reparação. Não há dor que não esconda junto a si um mecanismo educativo de nossas almas em justiça do nosso potencial luminífero, de aquisição de paciência, de compreensão, pois nem a morte nos pode tirar essas ferramentas maravilhosas. Este é o nosso convite, meus amigos, para este olhar interior. E a vinda de Joana não será uma salvação infantil, porque nós estamos sempre elegendo ídolos que lutarão as lutas por nós, nos isentando do trabalho. Mas é um convite para que nós coloquemos em prática a sua série psicológica, os seus ensinamentos, assim como os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos de Emmanuel, os ensinamentos de Jesus. Meus amigos, então vamos deixar aqui um espaço para colocarem as suas dúvidas, suas sugestões de temas para o nosso programa Aprofundamentos na Série Psicológica, para que sigamos, seja nos estudos, nos episódios expositivos, como este aqui, ou então nas lives. O que vocês gostariam de ver contemplado em nossas lives, nos nossos debates entre os professores? Para nós, isso é muito importante. E também, lembrando que sempre ao final de cada vídeo, nós deixamos aqui aos cantos, nesses cantos em cima ou embaixo, sugestões de outros vídeos do canal TV Amergues, a fim de que possamos seguir no nosso estudo. Até breve.